Galera, acompanha o futebol comigo, beleza? Meu nome é Vamos Ferreira, esse é o canal VuFut. Olha, eu juro que eu não vou tomar seu tempo. Tem uma coisa que acho que você vai concordar comigo. Se você acompanha, se você caiu aqui de paraquedas, você segue o canal VuFut. O meu forte não é fazer vídeo de pós-jogo. Não, se o seu forte não é fazer vídeo de pós-jogo, por que você faz? Eu faço porque eu gosto, tá? Mesmo não sendo um cara que manja de análise, de questões táticas, nem nada. Mas é como se eu estivesse vindo aqui batendo um papo diretamente com vocês. Porque às vezes eu posso ter visto alguma coisa, e você ter visto a mesma coisa, ter pensado e ter um ponto de vista diferente. O que eu gosto mais é trazer vídeos sobre o mercado da bola, sobre, né, notícias do dia a dia, informações e tudo mais. Não é um forte meu, né, fazer pós-jogo, trazer cada detalhe de tudo que aconteceu na partida. Tem aqui, ó, minhas anotações de coisas que aconteceram na partida. Tá aqui, ó, porrada de anotação, a letra é feia mesmo. Mas o que eu quero dizer? E esse vai ser talvez o pós-jogo mais rápido que você vai ver no YouTube hoje sobre mais uma derrota do Vasco da Gama. Antes de mais nada, peço o seu joinha, se inscreve aí no canal, beleza? Não tem vinheta, não tem nada. Acho que tá nítido pra todo mundo, né? É que não tem mais como o Fernando Diniz estar à frente do Vasco da Gama. Porque esse trabalho não tem mais pra onde ir. Não vai evoluir. Não vai sair mais nada dali. Não vai. Tá? Não vai. E já passou da hora de ter essa discussão, né? Que nem por parte da torcida do Vasco. É entre algumas pessoas da imprensa, tá? Ah, o time do Vasco é ruim. Ah, o time do Vasco é esse. Então, amigo, só existem talvez 2, 3 times hoje que no futebol brasileiro tem um elenco, né? Um elenco de dar inveja aos rivais. Um elenco que talvez os treinadores, né? Ainda mais esses que vivem pagando de estudiosos, gostaria de estar no comando. Não preciso nem citar o nome, você já sabe quais são. Tá bom? Se for assim, ele não vai trabalhar, né, mais em nenhum outro time. Porque se ele for querer trabalhar nos times que vai dar todo o suporte a ele, de quem ele pediu contratar, vai ser meio difícil ele treinar alguém. E os últimos trabalhos dele não demonstram que ele merece pegar elencos, né, bilionários hoje. Embora o time do Vasco não seja ruim. Então não tem como vir com esse papinho furado pra cima do torcedor vascaíno, tá bom? Então é o seguinte, o Vasco foi a campo. Eu vou ler aqui pra vocês rapidinho. Não vou tomar muito tempo de vocês, não. Se inscreve aí no canal, né? Olha, Léo Jardim, Saldívia, Robert Renan, Puma e PH, Cauã Barros, Tchê. Rojas, Andrés Gomes, Nuno Moreira e Cláudio Spinelli. Me fala uma grande chance que esse time criou pro nosso centroavante Cláudio Spinelli. Não tem. Quanto chute o Vasco deu, né, no alvo durante os 90 minutos? 2. Um no primeiro tempo e um no segundo tempo. O primeiro chute no alvo no primeiro tempo, acho que eu tenho aqui anotado, foi por volta dos 43 minutos no primeiro tempo. O Vasco deu um chute no alvo. E um chute que eu vou falar pra vocês, muito mais por uma iniciativa do Rojas, de chutar do meio da rua, né, para ver se conseguia de repente pegar o Fábio ali desprevenido, mas o Fábio é um bom goleiro, conseguiu fazer defesa, do que uma jogada trabalhada. Esse foi a melhor chance que o Vasco teve na primeira etapa, uma chance criada pelo jogador aí que tá, sei lá, não sei nem quantos jogos ele fez, né? E já tá nessa situação aí de ter que substituir o Felipe Coutinho. O Vasco ainda teve, né, que o treinador do Fluminense foi expulso no primeiro tempo. Aí você pensa o quê? Bom, é melhor pro Vasco, né? Não, porque quem continuou melhor na partida foi justamente o Fluminense. Os 24 minutos o Beldia foi ali expulso e teve uma parada técnica alguns minutos depois, o Fluminense voltou melhor. Tanto é que 2, 3 minutos depois da parada técnica, o Fluminense teve uma sequência ali de 2, 3 escanteios direto e conseguiu achar o seu gol. Beleza? E adivinha, né? Com mais erros de marcação. Aquela marcação Bluetooth. Já viu marcação Bluetooth? Marcação à distância. Time completamente ali andando, olhando assim pra bola, olhando, né? E o Fluminense abriu o placar. Quando o Rojas ele dá essa finalização, poucos minutos depois, o Fluminense ainda teve uma outra chance. O Léo Jardim fez uma boa defesa. O Fluminense teve chance de fazer 2, 3 gols, tá? No primeiro tempo. Você acha que eu tô exagerando? Teve chance de fazer 2, 3 gols no primeiro tempo. Teve um contra-ataque, acho que você vai se lembrar, que o John Kennedy, né, saiu ali no 2 contra 1, tá?
E a sorte que ele errou o passe. Aí termina o primeiro tempo. Aí você deve falar assim, só isso? Sim, só isso. O Vasco deu um chute novo no primeiro tempo. Isso foi o que o Vasco fez. Ah, e aquela posse de bola. Aquela posse de bola, né? 58% de posse de bola terminou o Vasco da Gama no primeiro tempo. Contra 42% do Fluminense. Dois chutes, né? E um chute no gol que o Vasco deu. 5 chutes do Fluminense. 3 chutes no alvo, tá bom? E um escanteio. Esse aqui foi os números do Vasco no primeiro tempo. Tá bom? Inicia o segundo tempo, ele não mexe no intervalo, né? Parece que tava bom, o time tava fluindo, né? E a posse de bola, cara, é aquela posse de bola inofensiva que não serve pra nada. Porque o nosso goleiro, ele pega mais na bola, ele toca mais na bola, né? A bola passa mais pelo pé dele do que os dos nossos atacantes, os dos nossos volantes, né? Os do nosso meio campo. Porque esse meio campo do Vasco não tem saúde, não tem criatividade, não tem jogadas rápidas, né? E a bola vai zagueiro, lateral, zagueiro, vai no volante, o volante volta de novo e vai. A posse de bola do Vasco é porque ela passa praticamente o jogo todo no nosso próprio campo de defesa. Essa é a posse de bola enganadora do Vasco. Aí aos 7 minutos do segundo tempo, o Fluminense já vencendo, sem o seu treinador na beirada de campo, ele mexe. Ele não mexeu no intervalo, ele mexeu 7 minutos depois. O que ele faz? Ele tira, se eu não me engano, saiu, foi o... Deixa eu ver aqui, que a minha letra também é ruim pra caramba. Saiu o Nuno Moreira e entrou o Adson. O Adson entrou mal na partida? Não, o Adson não entrou mal na partida. Mas, não é o Adson que tá voltando de uma lesão muito grave? Do qual ele ficou muito tempo parado? Era uma partida pra ele entrar já no campo de grama sintética. Time perdendo por 1-0, precisando acelerar. Como disse, o Adson não entrou mal, tá? Ele fez mais do que muitos que estavam em campo, desde o início do jogo. Que o Rinestrosa, né? Por que ele não colocou o Rinestrosa? Não sei porque o Rinestrosa foi contratado. Bom, aí o Vasco continua desorganizado, sem criar grandes chances, sem ter grandes oportunidades, só rifando bola para o tempo todo, ou tentando, né? Porque às vezes nem isso conseguia. Aos 18 minutos, num contra-ataque próprio puxado pelo Adson, numa falta ali cobrada do próprio Fluminense, o Fluminense cobra a falta, meio que rola ali pro jogador tentar pegar um chute do meio da rua. A bola acaba batendo no Spinelli, sobra e Adson puxa um contra-ataque que ele sairia na cara do gol. Tava ele e o Claudio Spinelli, tá? Eles iam percorrer todo o campo ali sozinho. O cara não ia pegar o Adson na velocidade, que é um cara muito rápido. E aí o que acontece? Falta. O jogador do Fluminense é expulso. Merecidamente, na minha humilde opinião, tá? E o Vasco joga praticamente, pode colocar aí 30 minutos, né? Com um jogador a mais. E sabe que isso fez com o Vasco? Absolutamente porcaria nenhuma. Porque esse time jogando mais de 30 minutos com um jogador a mais, não foi capaz de dar um chute no alvo. Um mísero chute no alvo. Porque aquele chute do Puma foi antes mesmo do jogador do Fluminense ter sido expulso. Uma jogada ali, o Calvão Barros toca pro Puma. Até uma jogada, né? Comparada ao que foi tudo durante os 90 minutos, talvez foi uma das jogadas mais organizadas do Vasco. Ele tenta meio que surpreender, faz fazer uma boa defesa. E depois disso, foram 30 minutos do Vasco circulando a bola de um lado pro outro, 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 e tentando achar quem tivesse menos marcado, porque o Fluminense estava bem postado. Tava bem postado. Mas o Vasco não levou perigo, poderia ter atacado 30 vezes dentro da área, que não ia dar em nada. Nada, porque eles ganhavam todas. Todas, absolutamente todas. Aos 35 ele pega, ele vem... Antes disso ele tira o Tietê, ele vem com o Brenner, que também não adiantou nada. Depois aos 35 ele vem com o Tiro Rojas e vem com o Rinestrosa. Sai o PH e vem o Lucas Piton. Para o quê? Tacar mais bola na área. E isso foi o resumo, na minha humilde opinião, de Vasco e Fluminense. Aí eu pergunto, que garantia esse time tem que ele vai fazer um bom jogo no próximo domingo? Que garantia e que confiança esse time passa que ele vai vencer o Santos na próxima rodada do Campeonato Brasileiro? Santos que foi eliminado hoje, tá? No Campeonato Paulista. Será que o Santos precisa dar uma resposta no Campeonato Brasileiro? Santos que também não venceu. Adivinha? Quer apostar quanto que o Neymar vai marcar gol nesse jogo? Que isso? Porque olha o sistema defensivo que ele vai pegar. Olha o sistema defensivo que ele vai enfrentar. Uma molezinha dessa é uma uva. Só que a gente tá falando aqui. Os menores do problema, rapaziada, é o Vasco ser eliminado pelo Fluminense no Campeonato Carioca. Todo mundo sabe qual é a nossa preocupação. Se continuar com o Diniz, vai dar merda. Esse é o português do linguajar. Vai dar merda. Se continuar com o Fernando Diniz, mais umas 6, 7 rodadas de Campeonato Brasileiro, depois, quando já tiver na zona do rebaixamento, igual já está, mas amargando a zona do rebaixamento e querer mudar, esse time não vai conseguir reverter e sair da zona do rebaixamento.
Então, não caiam nesse papinho que muitos vendem, que o time do Vasco é ruim e por causa disso que ele não consegue fazer esse time jogar. Não caiam nesse papinho furado de que ele participou nas contratações de alguns jogadores e daí ele é treinador. Quem tem que contratar é o Admar Lopes. Eu não tô nem aí, ele tem que fazer esse time jogar. E ele não consegue fazer esse time jogar. Demitindo o Diniz vai resolver todos os problemas do Vasco? Não. Mas o Vasco precisa, de alguém que consiga fazer esse time jogar pra ontem. Nem que seja pra vencer de 1-0. Nem que seja pra poder jogar por uma bola. Nem que seja pra poder jogar num contra-ataque. Porque nem isso esse time consegue jogar. Esse time, todo jogo termina com 50, 60, não sei quantos % de posse de bola. Que não levam a gente a lugar nenhum. Porque o que garante vitória, resultado, é bola na rede. E o Fluminense teve chances até de fazer 2, 3 gols, tá? Então, ou seja, esse time não passa nenhum tipo de confiança que eles vão conseguir melhorar. Gente, não tem mais pra onde ir. Tá nítido que o Fernando Diniz está perdido. Nada, absolutamente nada do que ele faz dá certo. Não tem pra onde ir. Se não mudar, um dos menores problemas vai ser ele ser eliminado agora no campeonato estadual. Vocês concordam comigo? Será que eu tô ficando maluco? Será que eu sei mais de futebol do que quem tá dentro do Vasco da Gama? É óbvio que não. Eu sei mais de futebol do que o Fernando Diniz? É óbvio que não, mas ele tem as convicções dele. Ele tem as convicções dele. E ele já demonstrou que ele não vai mudar. Ele é isso, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. De novo, termina o primeiro tempo, ele é vaiado. O time do Vasco é vaiado. Gente, não vai mudar, é isso. E esse é mais um resumo. Volta de resumo aqui dos jogos. Se você não acompanha muito aqui o canal, vai em algum outro canal de Vasco que você acompanha. Você vai ver, todo pós-jogo é a mesma coisa. É a mesma coisa, todo mundo falando a mesma coisa. Fernando Diniz não vai mudar. Embora, como eu falo aqui, o meu forte no canal não seja fazer análise táticas, análise técnicas e tudo mais, de pós-jogo, tudo detalhadamente, tá nítido pra todo mundo, pra quem entende muito, pra quem entende pouco de futebol. Esse trabalho não tem mais pra onde ir, não tem mais margem pra melhora. A tendência é só cair. É só cair. Não vale a pena se arriscar mais, cara. Não vale a pena, não tem mais pra onde ir. Pelo amor de Deus, já deu, chega, galera. Não tem mais pra onde ir esse trabalho, não vai mais evoluir, não tem mais do que tirar, não tem mais nada. Chega. Se você concorda comigo, deixa nos comentários. Se você também não concorda, tá tranquilo, tá de boa. Mas é isso, como eu falo, anota uma porrada de coisa. Mas não tem, cara, um time que termina com mais posse de bola, que não serve pra nada, cara. Posse de bola vai servir pra nada. Terminou aqui, 64% de posse de bola. 8 chutes do Vasco, 2 chutes foram no alvo. 2 chutes foram no alvo. O Fluminense, com um jogador a mais, acertou mais o alvo do que o próprio Vasco. Como que pode isso, gente? Onde isso é normal? Onde a gente vai acreditar que isso vai pra frente? Não tem, galera. Já deu. Acabou. Acabou. Vai esperar acontecer uma catástrofe pra poder demitir o cara? Então, essa é a minha humilde opinião. Deixa nos comentários se você concorda ou não. E é isso, beleza? Tô metendo meu pé. Fui!